Cara, se tu entrou nesse vídeo, muito provavelmente tu, assim como eu, um tempo atrás, estava buscando uma forma de se organizar melhor, né? Seja para ser mais produtivo, ter uma rotina mais clara, objetivos mais claros, conseguir alcançar os objetivos do ano, tudo mais. E, bom, eu me encontrava nessa situação um tempinho atrás também, ano passado, onde eu queria ter uma vida mais ativa, né? Uma vida mais clara, com objetivos mais claros, metas mais claras também. E quando eu comecei nisso, comecei a buscando, assim como todo mundo, né, no YouTube ali, alguma forma de se organizar. Passei por Notion, Trello, Todoist, Obsidian também, Google Agenda e, pô, sinceramente, nada disso funcionou como eu achei que funcionaria, sabe? A verdade é que eu sempre fui muito ruim com organização e principalmente com tecnologia. Não tecnologia em si, mas organização digitalizada, sabe? Todo tipo de organização que seja é, mais digital, né? Aplicativos e tudo mais. Então eu comecei a buscar formas de fazer isso de forma mais simples e que funcionasse de forma mais como uma meditação e como uma terapia para mim. Foi quando eu conheci o método que eu vim falar nesse vídeo hoje, que é o Bullet Journal. Cara, isso daqui salvou a minha vida, tá? Isso aqui transformou a minha vida da água pro vinho de uma forma que nem eu mesmo, olhando para trás, consigo é, acreditar, tá? E o que que seria? Aliás, antes de falar sobre o que que é o Bullet Journal, né? Como é que funciona, por que que me ajudou tanto, por que que funciona tanto, eu queria falar o porquê que eu acho que todo mundo deveria ter uma agenda, tá? Que eu acho que isso tem que vir, as pessoas têm que entender isso primeiro antes de querer ter uma agenda. No meu caso, por que que eu queria ter uma agenda? Bom, eu queria ter uma agenda porque, como eu disse, eu queria ter uma vida mais ativa, eu queria ter uma vida mais organizada, uma vida mais simples, mais clara, né? E eu queria acordar e saber o que eu tinha que fazer naquele dia. E saber onde eu tava, para onde eu tava indo, para onde eu tava caminhando, né? E uma agenda seria essencial para isso. Mas o primeiro passo para quem quer ter uma agenda é justamente saber para onde está caminhando. Tu sabe pra onde tu tá indo? Tu sabe onde tu quer chegar? O que que tu quer alcançar? Quais são as tuas metas? Porque se tu não sabe quais são as tuas metas, tu não vai conseguir desenhar, traçar um caminho até lá, né? Não adianta nada tu ter uma agenda se tu não sabe onde tu quer chegar, porque como já dizia o gato risonho lá do filme Alice no País das Maravilhas, pra quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Isso é muito verdade. Então o primeiro passo é tu saber pra onde tu quer ir, né? Onde tu quer chegar, quais são os seus objetivos, o que que tu quer alcançar esse ano. Não só esse ano, mas ao longo de uma vida, né? Eu acho que todo mundo deve ter a vida minimamente visualizada, sabe? O futuro visualizado ali. Então, bom, agora que tu já sabe que tu deve ter uma vida com objetivos claros, vamos partir pra agenda. Bom, como é que funciona então, né? Um bullet journal. Como é que funciona um bullet journal? Esse aqui é meu terceiro. Eu já fiz outros dois. Eles estão aqui. Já foram esses dois aqui, esses três. Tô concluindo o terceiro esse ano. E, cara, por que que eu acho que funciona tão bem o Bullet Journal? Primeiro, eu acho que ele funciona bem pelo sistema de organização, não é nem pelo nome, não é nem por ser em caderno, mas é o sistema de organização. Como é que ele funciona? Ele funciona de trás para frente. Aliás, de frente para trás. Como é que seria isso? Ele funciona do futuro pro agora, sabe? Do futuro pro presente. Tá, Rian? Como assim? Vamos lá. Os meus objetivos esse ano são XYZ. Como é que funciona isso na organização de um bullet? Bom, o primeiro passo é a gente saber onde a gente quer chegar, né? Beleza. E agora o que a gente tem que fazer é basicamente dividir o plano desenhado para alcançar esse objetivo nos meses do ano. Percebe como é do futuro para agora? Primeiro tu sabe onde tu quer chegar e depois tu começa a trabalhar o plano de ação nos meses. Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que você quer aprender inglês esse ano. Seu objetivo esse ano é aprender inglês, o básico de inglês ali. Então vamos supor que para aprender inglês você precisa aprender quatro matérias ali. Quatro matérias não, mas quatro. Enfim, não sei. Você precisa aprender quatro assuntos diferentes em inglês. Tá. Vamos supor então que esses quatro você vai começar em janeiro, né?
Então fica dividido ali a cada um trimestre um assunto, perfeito. Então vamos supor que no primeiro trimestre, o primeiro assunto de inglês vai ser a gramática. O que você tem que fazer? Você sabe que no primeiro trimestre, ou seja, janeiro, fevereiro e março, você vai aprender gramática, você vai estudar gramática. Então, o seu papel é dividir o estudo de gramática nos 3 primeiros meses. Porque quando tu faz isso, tu consegue ter um passo a passo claro. Tu consegue ter um objetivo claro do teu mês, do que tu vai fazer. O objetivo agora não é mais só aprender inglês. Esse é o objetivo do ano, esse é o objetivo conclusivo, sabe? Mas para chegar a esse objetivo, a gente precisa trilhar um caminho. E é isso que eu acho que é a mágica do Bullet. É que o Bullet, ele te ajuda a organizar o caminho e não o final, sabe? A gente não olha pra meta, a gente olha pro caminho, pro passo a passo. Então vamos lá. Aprender inglês é o objetivo do ano e janeiro, fevereiro, março vai ser o primeiro trimestre onde nós vamos aprender gramática. O que a gente tem que fazer agora? A gente vai pegar e vai dividir o estudo de gramática nos meses. Então vamos supor que em gramática você vai estudar 3 coisas diferentes. O que você pode fazer? Dividir essas 3 coisas em cada mês diferente. Janeiro uma coisa, fevereiro outra e março outra coisa. E aí o que acontece? Agora que já está dividido no mês, agora você vai lá em janeiro. Objetivos do mês de janeiro, vai estar lá. Aprender assunto X de gramática para aprender inglês. E aí o que você vai fazer agora? Vai dividir esse assunto X, que é de gramática, nas semanas de janeiro, das semanas desse mês. Tá vendo como é que vai ficando organizado, como vai ficando claro o que tem que fazer? Perfeito. Então, beleza. Agora você vai pegar esse assunto X de gramática e vai dividir as semanas do ano. Aliás, do mês. 4 semanas, vamos supor que você tem que estudar em janeiro, tem que estudar 30 horas. Isso aí seria o quê? 1 hora por dia, né? Levando em consideração a semana inteira, e se janeiro tivesse 30 dias. Que eu nem sei quanto tem, deve ter 31. Mas enfim. E aí você vai acordar e vai ver na sua agenda daquele dia. Pô, hoje eu sei que eu tenho que estudar 1 hora do assunto X. E aí você pega e coloca um horário para aquilo. E você se compromete com aquele horário. Ou seja, tu passa de uma vida passiva, que é o que eu acho que a maioria das pessoas estão vivendo hoje de forma passiva, acorda, vai pro trabalho, vai pra escola, volta e não sabe mais o que tem que fazer no dia, ou até sabe, mas procrastina, não tem hora para fazer aquilo, não se compromete com a vida mesmo, sabe? Com o trabalho, com o estudo, com o desenvolvimento pessoal. Eu acho que isso é um erro muito grande, porque a vida passa muito rápido e chega lá nos 40 anos, você não construiu nada, mas enfim. Então tu passa de uma vida passiva, de uma vida de NPC de um jogo, né, que só vive no flow, pra uma vida ativa. Agora tu sabe que segunda-feira tu vai estudar uma coisa, terça-feira outra coisa, o horário daquele estudo e tudo mais. E aí o que acontece? Isso é só pra inglês, né? Eu só dei exemplo de inglês. Agora imagina todos os teus objetivos do ano divididos por todos os meses e por todas as semanas. Tu percebe como a tua agenda passa de algo vazio, de algo em branco, pra algo já construído, cheio de bloquinhos pequenos de cada coisa dos teus objetivos? Porra, trabalho, estudo, desenvolvimento, leitura, treino, enfim. Então, eu acho que essa é a mágica do Bullet, sabe? É a forma de organização, né? Nem o caderno em si, né? Nem por ele ser manuscrito. Inclusive, eu acho que isso ajuda também, pelo menos pra mim, até porque tem o fator do parminéstico também, né? De que a gente tá ali escrevendo à mão, como se fosse uma terapia, e quando a gente risca com marca-texto ali, isso aqui já foi feito, risca com marca-texto, é algo que desperta essa certa dopamina, que na minha opinião é melhor tu fazendo ali do que clicando um bloquinho de concluir um aplicativo, por exemplo. Mas enfim, bom, esse é o Bullet, tá? E eu acho que é isso que deixa ele perfeito. Esse formato de organização de frente para trás, eu acho que é muito top. Beleza, isso é o 80-20 do Bullet Journal. 80-20. Mas não é só isso. Esse é o título principal do vídeo, esse formato de organização. Mas no meu bullet eu aproveito para colocar outras coisas. Porque, cara, simplesmente eu viciei em ter um caderninho como esse. Para onde eu vou, eu levo esse caderno, eu escrevo todo dia nele. Então eu aproveitei para colocar outras coisas nesse caderno que não sejam só da minha rotina, só de agenda, sabe? E vou aproveitar para falar aqui também, porque eu acho que pode ajudar vocês a construir um de vocês aí. Beleza. Primeira página do bullet journal, normalmente eu coloco aqui uma frase e o ano daquele bullet. Por exemplo, aqui é de 2025, esse daqui, desse ano. E eu coloquei aqui, por uma vida mais simples e rumo ao melhor ano da minha vida. Beleza. E na segunda página, logo em seguida, eu coloco aqui os objetivos da minha vida. Claro, os que eu já sei o que eu quero alcançar, onde eu quero chegar, né? Até porque eu tenho 21 anos e eu não sei tudo.
o que eu quero fazer da minha vida por completo. Mas enfim. Então na primeira página eu coloco os meus objetivos de vida. E na segunda página eu coloco os objetivos desse ano, do ano 2025. Então eu listo aqui todos os objetivos, desde pessoal, profissional, é, enfim. E eu também faço uma página de conquistas de 2025, porque tudo que eu conquisto eu pego e coloco aqui. E aí quando acaba o ano eu pego, dou uma lida nisso daqui e, cara, é muito gratificante tu ver o que tu construiu. Porque se tu não anota, acaba que passa despercebido, né? E aí a gente fica com esse senso, a gente se cobra muito. Eu, pelo menos, me cobro muito. E fazer isso aqui tem me ajudado muito, cara. Desde o ano passado, quando eu comecei, isso aqui é um dos pilares do meu bullet journal, porque eu sempre me cobrei muito. Então, olhar pra trás e ver o que eu já construí é muito gratificante, dá uma sensação muito boa. Beleza, outra coisa que eu coloco aqui também é o controle dos meus hábitos. Eu anoto aqui no meu bullet journal todos os meus hábitos e a frequência deles, pra eu acompanhar no ano inteiro quantas vezes eu fiz isso. Eu acho que quando eu bati aqui deu uma tremida na câmera e vou parar de bater. Beleza, em seguida eu coloco também o diário da gratidão, onde diariamente eu venho aqui e de acordo com o dia e do que aconteceu naquele dia, eu escrevo alguma coisa aqui. Ah, eu sou feliz e grato por ter saído com a minha família. Ah, eu sou feliz e grato por ter condições de comprar tal coisa, enfim. Coisa simples, mas que também na minha cabeça e na minha vida tem feito uma diferença enorme. E começamos com os objetivos dos meses, né? Eu vou lá na página de objetivos do ano e pego e divido todos os meus objetivos do ano pelos meus meses. Ou seja, começou em janeiro, pronto, o objetivo de janeiro. Eu pego ali 3, 4 coisas do objetivo do ano e jogo em janeiro. E aí, em seguida, tem a organização das semanas, né? Antes de organizar as semanas também, com esses objetivos, eu coloco ali um diário Aliás, uma. Umas conquistas dos meses também. Além de conquista do ano, eu coloco conquista dos meses também, porque eu gosto de. Inclusive, isso é um dos pilares também do meu bullet. É que eu gosto muito de repassar as coisas, de reescrever, de reforçar as coisas. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui daqui a pouco. Então, antes de colocar aqui as semanas, né? Os objetivos de cada semana, eu coloco aqui também mais uma vez as conquistas daquele mês. E aí, beleza. Então, vamos supor, ó, objetivo de fevereiro. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Todos os objetivos de fevereiro pra vocês verem como é que fica. Pronto, esses daqui são os objetivos de fevereiro. E aí, em seguida, eu pego e divido nas semanas. Então, fica assim. Objetivos de semana X. Da primeira semana, segunda semana, terceira semana. E aí, eu pego e divido nos dias da semana. E depois fica assim. Fica basicamente assim. E, pô, é muito bom. Porque a gente vai dando check, ele vai finalizando, vai vendo que a gente tá caminhando rumo ao que a gente quer, sabe? Não vive só no flow, não vive aquela vida passiva que a maioria das pessoas vivem, não. É algo bem intencional, a gente começa a viver de forma intencional, de forma ativa, né? E, pô, galera, no mais é isso, tá? Eu acho que todo mundo deveria escrever. Não precisamente ali ser um bullet journal, mas um diário que seja. Um diário da gratidão, um diário da vida mesmo. Inclusive, é algo que eu comecei a fazer esse ano também, foi um diário, porque eu quero deixar registrado basicamente toda a minha vida ali, pros meus netos e filhos verem a minha trajetória desde quando eu tinha 20 anos, aliás, 21. E é isso, cara. Eu acho que se você tem dificuldade com aplicativos de organização, agendas, aqueles planner também que a galera usa bastante, eu acho que um bullet journal vai te ajudar bastante, justamente por ele ter essa visão macro da coisa, sabe? Da vida inteira, dividida no ano, dividida nos meses, nas semanas e nos dias. Eu acho que acordar e tu saber o que tem que fazer naquele dia, porra, é muito foda, sabe? De fato é muito diferente. Eu lembro que quando eu não. Eu sempre trabalhei em casa, mas quando eu não sabia o que eu tinha que fazer no dia, eu não tinha um objetivo claro, eu perdia muito tempo. Gastava muita energia pra definir os meus objetivos do dia e ficava com aquilo na cabeça. Pô, tal dia eu tenho que fazer tal coisa. Inclusive, aí, eu esqueci de mencionar também, mas eu também tenho um calendário aqui no meu bullet journal de coisas importantes. Exemplo, vou viajar agora dia 8 de abril, então tá lá no calendário. Dia 8 de abril, viagem. Pra eu não esquecer, porque todo dia eu revisito isso aqui. E quanto mais me aproximar a data, mais esperto eu fico, né? Eu não tenho que ficar ocupando a minha mente com isso, sabe? Pô, dia tal eu tenho que buscar meu passaporte. Pô, dia tal eu tenho uma viagem. Pô, dia tal eu tenho aniversário. Então, tudo que tá na minha mente, esvazio e coloco aqui no meu bullet journal. É como se fosse um segundo cérebro isso daqui, sabe? A verdade é essa.
E eu sou muito esquecido, sempre fui muito esquecido. Então eu perdia muitos compromissos quando eu não tinha um bullet journal. Enfim, gastava muita energia pra lembrar, pra ficar me. Ficava ocupando muito a minha mente com essas coisas, sabe? Tentar relembrar. Não só de compromissos, mas, como eu falei, dos meus objetivos, das minhas tarefas da semana. E isso era muito ruim. E depois que eu comecei a anotar tudo e colocar tudo aqui, eu não preciso mais ficar me lembrando. Eu basicamente acordo, faço o que eu tenho de fazer e quando eu venho trabalhar, eu abro meu bullet journal e tá lá, pô, hoje eu tenho que fazer isso, aquilo outro. E vou lá, sento e faço, sabe? Estipulo um horário pra aquilo e faço. Pô, tal hora tem que sair pra treinar. Tá lá. Volto do treino, anoto lá no meu acompanhamento de hábitos e pronto. Entendeu? No final do ano eu vou saber quantas vezes eu treinei, vou saber o que, que eu fiz no ano inteiro. Enfim, isso aqui é uma vida. É pra quem quer uma vida intencional, de fato. Pra quem quer viver intencionalmente, sabe? Pra quem não quer viver só no flow. Acordar e não sabe o que tem que fazer, vai pro trabalho, vai pra escola. E é isso, vive dessa forma, sabe? Bom, espero que você teste isso daqui e se testar e funcionar, volta pra dizer a experiência com o Bullet Journal. E é isso. Bom, acho que o vídeo é esse, vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu trago outro vídeo pra vocês aí provavelmente sobre finanças. E é isso. Valeu, um grande abraço pra vocês e até a próxima.